Olá, sexto ano, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula de produção de texto. Pessoal, falando ainda no capítulo 3, nós vimos alguns gêneros textuais diferentes. O primeiro foi a letra de canção, que se parece muito, que é, né, a poesia. Falamos do eu lírico, que a voz expressa no poema, ela não é a voz do escritor, ela pode ser qualquer voz, inclusive comentei com vocês que essa é a graça de escrever, não é verdade? Você pode ser quem você quiser, estar onde você quiser estar, é sensacional. Bom, vocês viram que havia um texto também de uma sinopse, lá da capa do DVD, não é verdade? Com um resumo praticamente do conteúdo do filme. Outro gênero textual bastante interessante, um texto bem sucinto, não é? E vocês leram mais textos pertencentes ao gênero textual notícia. Falando em notícia, estava eu pesquisando assuntos sobre o que vem acontecendo e achei essa notícia na Folha de São Paulo. Olha que coisa! Polícia investiga desvio de 50 mil máscaras descartáveis de hospital em São Paulo. Carga foi entregue em hospital da Zona Leste de São Paulo, mas não chegou em estoque. Poxa vida, né? Aí eu tenho o autor, que foi Alfredo Henrique, um jornalista da Folha. E aí, pessoal, eu tenho o corpo da minha notícia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você consegue acessar a notícia por completa e lê-la integralmente, tá bom? Olha só, eu tenho esse primeiro parágrafo. São Paulo. A polícia investiga o desvio de 50 mil máscaras descartáveis que deveriam ter sido entregues a um hospital particular na Zona Leste de São Paulo no último dia 16. Então, poxa vida, esse é o primeiro parágrafo da minha notícia. É lógico que mais informações eu consigo lendo o texto por completo, mas eu gostaria de chamar a sua atenção a essas poucas linhas que eu acabei de ler. Olha que interessante. Esse texto aqui, eu tenho 3 linhas que formaram ali a página do meu computador. Eles respondem algumas questões. Eles me dizem o que aconteceu, não é? Ó, desvio de 50 mil máscaras descartáveis, ok? Ele me diz também quem está envolvido na notícia, quem é? A polícia investiga, ok? Eu tenho também onde já começa a notícia me dizendo que é São Paulo. Quando? No último dia 16. E tenho também como a polícia investiga, então já, né, como a ação é feita, ela investiga. E aí eu tenho também como a ação aconteceu, né? Elas foram desviadas e deveriam ter sido entregues a um hospital particular. Então você já entende que, não sei se estava a caminho da entrega, isso a gente consegue descobrir no decorrer do texto, né? Mas de algum momento alguém pegou essas máscaras e as desviou. Bom, e aí eu tenho o porquê. Por que ela investiga assim, o desvio de 50 mil máscaras? Porque elas deveriam ter sido entregues no hospital particular na Zona Leste no último dia 16. Tudo bem? Gente, é o único parágrafo de uma notícia que responde a todas essas questões. São 6 perguntas que um primeiro parágrafo da notícia responde. Esse primeiro parágrafo eu chamo de lead. Ele é como se fosse uma receitinha de bolo, assim, sabe? Para toda notícia. A gente tem as informações principais de toda notícia no primeiro parágrafo. E depois eu tenho informações adicionais. Aqui eu tenho o relato, segundo a primeira delegacia seccional do centro, enfim, eu tenho várias informações adicionais, mas o essencial ele fica no primeiro parágrafo. Essa notícia ela está sendo veiculada na internet, então mais um motivo para eu ter uma informação muito sucinta. Mesmo em jornal impresso e até mesmo no jornal que você assiste na TV, pode reparar, a chamada pro
para a notícia, ela é aquele momento de chamar a atenção do leitor ou do telespectador para o que acontece. E a partir daí, se a pessoa se interessar, ou ela senta para assistir a matéria completa, ou ela pega e lê o texto inteiro, enfim. Mas esse início de texto é muito importante. A notícia é um gênero textual bem objetivo, bem sucinto, e no primeiro parágrafo consegue passar para você todas as informações essenciais. A gente diz que ela é construída como se fosse uma pirâmide invertida. Por quê? Porque a base da notícia, o mais importante, vem primeiro. E depois eu tenho os dados secundários e o final. Então, a parte mais importante vem primeiro no lead, no primeiro parágrafo. E depois eu posso ter depoimento, eu posso, de repente, ter uma projeção do que pode acontecer depois, enfim. Posso dar detalhes de toda a situação. Tudo bem? Então, a notícia ela tem esse formato de pirâmide invertida, do mais importante para o menos importante. Existe uma preocupação de se passar o necessário de maneira simples e objetiva. Portanto, a notícia é um gênero textual curto, relata fatos recentes, óbvio, né, que você tem registro de notícias de qualquer, com a internet ainda, né, de qualquer momento que você procurar. Não é? Mas se você vai hoje no jornal online, se você assiste hoje a uma TV, se você compra o jornal na banca, você vai encontrar fatos recentes. Em jornais diários, você encontra do dia no máximo, né? Do dia anterior. Tudo bem? Bom, é escrita na linguagem formal. Alguns jornais que têm uma circulação um pouco mais restrita, eles têm, vocês podem reparar, por exemplo, pega um Diário de Suzano e uma Folha de São Paulo. Né? A circulação, por ser diferente, você vai ver uma preocupação um pouquinho maior com os jornais maiores, com revisão gramatical e diagramação e tudo mais, com os jornais menores. Não significa que eles são ruins, né? Mas é um pouco mais fácil de você encontrar uma linguagem com alguma coisa não tão própria do gênero jornalístico em jornais com menor circulação, tá bom? É narrado em terceira pessoa, por quê? Porque o escritor, o jornalista, ele conta o fato que aconteceu com qualquer outra pessoa, né? Não é um relato pessoal. Não tem valoração. O que é isso? Você não encontra na notícia muito adjetivo, porque o adjetivo, ele é uma característica de um texto de opinião, não é? Pode dizer assim, um fato muito triste ou aconteceu muito triste, é o que eu senti, né? Então não, eu tenho que tirar os adjetivos, porque não é a expressão da opinião, eu simplesmente comunico o fato, ok? Já falei, não tem opinião do autor, consequentemente, e tem sua manchete e título escritas com o verbo no presente. Olha só, pessoal, que interessante. Polícia investiga desvio de 50 mil máscaras. Pega o jornal que você tem aí, ou procura o jornal online, dá uma olhadinha. Todas as manchetes, elas têm o verbo no presente. A gente chama de presente histórico. Por quê? Porque a ideia é mostrar que aquele acontecimento acontece agora, né? É agora. E também chamar a atenção do leitor para a leitura, né? Para que ele volte os olhos à notícia e discorra por todo o texto. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem na notícia um gênero objetivo, sucinto, né? Curto, mas cheio de informação. E essa informação principal, mais importante, está no primeiro parágrafo, que é o lead. Tudo bem? Gente, para dar continuidade aos estudos que nós iniciamos em sala, assim que possível, faça os exercícios da página 53 à página 61. Tudo bem? A partir do dia 6/4, eu disponibilizo a correção para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada, um abraço, fique em casa. Tchau, tchau.